Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a vitória do Flamengo, que teve uma série de ingredientes. A péssima arbitragem do juiz colombiano, o André Rojas. Cometeu pelo menos 2 erros cruciais na partida, prejudicando a equipe rubro-negra, e o Flamengo, no segundo tempo, jogando abaixo da excelente partida que fez na primeira etapa e perdendo gols que poderiam dar um placar, uma vantagem maior para o rubro-negro carioca. Robinson Lessa, direto de Penedo Alagoas, vai fazer uma análise mais ampla dessa Copa Libertadores nos jogos da primeira mão da fase quartas de final. E Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Tudo isso não sai daí, é já já, após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma Resenha da Bola, edição essa que tem, como sempre, o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade incomparável e um preço também nota 10. Mas agora eu vou começar essa resenha da bola com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, de Gandra, região norte de Portugal, para o Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil, porque você vai analisar, Antônio Manuel, essa vitória do Flamengo que, como eu disse na abertura do programa, teve uma série de ingredientes que deixaram o torcedor rubro-negro como os dirigentes revoltados. Hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Sem dúvida, o Flamengo desperdiçou incontestável oportunidade nessa quinta-feira 18 de garantir no Maracanã a vaga para as semifinais da Libertadores diante de 71 mil espectadores. Haja vista o total controle e domínio no jogo contra o argentino Estudiantes de La Plata. Com 2-0 no começo da fase inicial, gols de Pedro e Varela, o primeiro deles por volta de 15 segundos, ambos em avassaladoras articulações ofensivas, o Flamengo poderia chegar até aos 4-0. Não fossem erros de finalização de Samuel Lino, Pedro e Plata, além do diferenciado reflexo, convenhamos, do experiente goleiro Muslera. O Estudiantes, como outros recentes adversários rubro-negros, foi sufocado em seu campo de defesa, inclusive sem espaços para formular eventuais contra-ataques. Mais uma vez, à exceção das goleadas impostas na temporada, o Flamengo pecou pelo crônico preciosismo em lances definidores da área argentina, em que o concreto oportunismo no arremate para as redes oponentes supera, via de regra, qualquer toque de arte para finalizar uma jogada, não importa se com o bico da chuteira ou o meio da canela. Todavia, fora o excesso de confiança preponderante da frustrada ampliação do placar,
infactível goleada que implicaria na prática mais de meio caminho andado para a classificação no embate de volta próxima semana na Argentina, o Flamengo foi perniciosamente impactado pela permissiva arbitragem do colombiano André Rojas, em cujo currículo constam punições da Conmebol pelo cometimento de erros graves em jogos da Libertadores e das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, o que, em princípio, não o qualificaria para mediar confrontos de crescente envergadura no principal torneio de clubes da entidade continental. Com efeito, André Rojas extrapolou os limites da razoabilidade em faltas cometidas pelo Flamengo e permissivamente dócil nas infrações de jogadores do Estudiantes, fatos consubstanciados ao não marcar um pênalti flagrante do zagueiro do Estudiantes em Samuel Lino. Com a complacência do próprio VAR, que não sugeriu detalhada verificação do lance do monitor, bem assim a patética expulsão de Gonzalo Plata, atingido na panturrilha pelo defensor adversário, que poderia até ser caracterizada por acidente de jogo, por ter sido fora da área. Uma atuação desastrosa, com demonstrada parcialidade que, historicamente, põe em xeque a idoneidade das arbitragens sul-americanas. Entretanto, para resumir a ópera bufa dessa quinta no Maracanã, independente da explícita má intenção do soprador de apito colombiano e a reiterada conivência do VAR, prejudiciais ao Flamengo, o time de Felipe Luiz, por coletivo deslize estratégico, deixou escoar pelo ralo um previsível placar elástico e, embora tecnicamente muito superior ao Estudiantes, vai ao campo adversário com redobrada responsabilidade de se impor como tal, com uma vitória por mínima diferença de placar, para ir às semifinais da Libertadores, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, redobrada atenção por parte do Flamengo nesta segunda partida, o jogo da segunda mão em Buenos Aires. É bom lembrar que o estádio é um estádio moderno, não é aquele alçapão que pese, como boa parte hoje dos estádios modernos, né, os torcedores estarem próximo, né, do gramado, do relvado, como se fala aqui em Portugal. E a gente sabe muito bem que os times argentinos, eles crescem nesses momentos decisivos, né, pelaquela velha fama de serem mais aguerridos, de lutarem até o fim. Agora, o Flamengo tem uma equipe, de fato, muito boa. Considerada a melhor equipe da América do Sul. Jogadores talentosos, jogadores que jogam desde o começo da partida de forma intensa, marcando a saída de bola do adversário. Ou seja, o Flamengo tem amplas condições de também vencer na casa do adversário. Ele tem a vantagem do empate e mesmo perdendo por um gol ainda vai para os penais, o que o torcedor rubro-negro nem espera, né? Não coloca nem em cogitação, é óbvio. Agora você disse tudo, o Flamengo perdeu uma oportunidade e é preciso ter uma atenção com relação a isso, porque não foi a primeira vez. Ah, mas pode acontecer, mas quem não se lembra do Olímpia, né, do Central Córdoba? O Flamengo, com uma equipe superior, não pode perder, não deve perder oportunidades que dariam uma vantagem muito melhor, muito maior para um jogo decisivo, que está em aberto, a verdade é essa, que pese a qualidade do time do Flamengo diante de um argentino júnior, diante do Estudiantes, que é uma equipe limitada. Agora, como eu sempre digo, toda a equipe argentina, ela coloca, né, dá tudo numa partida decisiva como essa. Mas ia lamentar, mais uma vez, o senhor André Rojas, que já tem, né, arbitragens para lá de polêmicas e foi colocado num jogo desse de tamanha importância. Mas agora eu vou até Penedo Alagoas, Robinson Lessa, você analisando de forma mais ampla essa rodada com os brasileiros Palmeiras e Flamengo ganhando, mas o São Paulo numa situação complicada, hein, Robinson? Um abraço.
Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para falarmos um pouco sobre os duelos de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2025, claro. Tivemos 4 partidas que movimentaram o cenário futebolístico sul-americano, chamando muita atenção. Inicialmente, o Racing venceu o Vélez Sarsfield por 1-0, um resultado dentro da normalidade, se tratando de um clássico argentino, e ficou com a vantagem do empate para o segundo confronto, apesar de ser uma vantagem das mais magras, uma vantagem mínima. Por outro lado, o Palmeiras conseguiu, no nosso modo de entender, um maiúsculo resultado ao derrotar o River Plate por 2-1, confronto que foi disputado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A equipe alviverde paulista, que protagonizou uma excelente primeira etapa, colocou o time portenho na roda, fez 2-0, poderia ter feito mais. Todavia, na segunda etapa, diante de substituições realizadas e diante da proposta de segurar o resultado, permitiu o crescimento dos milionários, como assim é chamada a equipe do River, que descontou e por pouco não alcançou o empate. Mas o resultado foi justíssimo pela maestria com a qual se portou a Sociedade Esportiva Palmeiras no segundo tempo. No primeiro tempo, me desculpem, com uma exuberante atuação do zagueiro Gustavo Gomes e da dupla Flaco Lopes, Vitor Roque, que cada dia que passa vão se entrosando mais e mais. Posteriormente, tivemos o jogo do São Paulo contra a Liga Desportiva Universitária do Equador, duelo que foi travado no estádio Casablanca, em Quito, apresentando uma altitude de 2.850 metros. São Paulo fez um jogo de bom nível, mas o resultado final foi bastante desfavorável. Perdeu por 2-0 e agora, na segunda partida, terá que vencer a equipe equatoriana por 3 gols de diferença para se classificar. Caso repita a vantagem conseguida pela LDU, 2 gols, tão somente, o tricolor do Morumbi irá para a disputa de penalidades. Por fim, o quarto confronto envolveu Flamengo e Estudiantes de La Plata. Duelo foi jogado na noite da quinta-feira no estádio do Maracanã. E ao final dos 90 minutos, a vitória sorriu para o rubro-negro carioca por 2-1. Confesso que o placar não diz o que foi o jogo. O Flamengo poderia ter goleado e acabou indo para o segundo jogo com uma vantagem muito diminuta, jogando na casa do adversário. Mas a superioridade, a supremacia técnica, tática e física da equipe de Felipe Luiz é incontestável e eu acho que tem condições também de vencer o time portenho mesmo jogando lá na cidade de Buenos Aires. Destaque para a péssima atuação do árbitro, que expulsou o atacante Plata no segundo tempo, permitiu o crescimento do adversário, que descontou, mas hoje, agora há pouco, nós tivemos a anulação da expulsão do jogador flamenguista por parte da Conmebol. Então o Flamengo, no segundo jogo, na próxima semana, irá com força máxima. Por hora é só, pessoal. Forte abraço e até a próxima. Robson, e você, chegando com essa informação, já tinha apurado aqui, mas você agora também passando da anulação por parte da Conmebol dessa expulsão que foi um verdadeiro atentado. Porque esse árbitro, como eu disse após a fala de Antônio Manuel Góes, já tem um histórico, já tem partidas polêmicas. Como é que pode? Mas aí a gente vai colocar aqui em questão a Conmebol, né? Que recebe críticas atrás de críticas e agora permitiu que um árbitro, com uma série de partidas polêmicas, erros sérios,
vai apitar uma partida de tamanha importância, fase quartas de final da Libertadores, prejudicando o Flamengo, e isso independe do Flamengo ter perdido, você bem colocou, perdeu, podia ter goleado, devido à tamanha diferença de nível técnico do rubro-negro carioca para a equipe argentina. Agora, você também bem disse, é um jogo de volta que eles vão crescer, mas o Flamengo, jogando o seu melhor futebol, tem tudo para ganhar, que pese jogar por um empate para avançar para a fase semifinal da competição, que quem passar vai pegar o vencedor de Vélez, a equipe classificada entre Vélez e o Racing. A vitória coube na primeira partida, a equipe do Racing. Mas agora o assunto é o Campeonato Brasileiro. No final de semana, meu caro Fernando César, a 24ª rodada e você chegando para abordar mais essa rodada do Brasileirão, que está aí, né, com disputa acirrada, Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro também chegando junto. E aí, meu caro Fernando, um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E agora, depois, claro, desta rodada importante no meio de semana, envolvendo os jogos pela quartas de final da Libertadores, voltamos agora nossas atenções para a 24ª rodada do Brasileirão. Rodada, Júnior, que temos aí confrontos interessantes, já começando no sábado e no domingo, importantes jogos de clássicos regionais. A começar no sábado, nós temos aí esse jogo bem interessante entre Botafogo e Atlético Mineiro, um confronto de alvinegros. O Botafogo procurando crescer na tabela, e o mesmo serve também para a equipe do Galo, que vem aí com irregularidade dentro desse campeonato. Palmeiras e Fortaleza é um jogo interessante, principalmente pelo lado do Palmeiras, que entra como grande favorito, primeiro pela instabilidade do Fortaleza neste ano, e segundo porque o Palmeiras é aquele candidato que, ao lado do Flamengo e do Cruzeiro, os três brigando pelo título desse Brasileirão. Chegamos no domingo com o jogo mais interessante, o Clássico dos Milhões, entre Flamengo e Vasco, programado para domingo. Outro clássico que nos chama a atenção pela rivalidade Inter e Grêmio, e, claro, Santos e São Paulo, fechando assim os jogos mais interessantes desta rodada. Eu coloco ainda o confronto entre Cruzeiro e Bragantino, que vai fechar justamente a rodada, pelo fato do Cruzeiro estar entre os três protagonistas desse Brasileirão hoje, ocupando a vice-liderança com 47 pontos e um jogo a mais que a equipe do Flamengo, sendo ainda 2 jogos a mais do que a equipe do Palmeiras. São os 3 times, pelo que vem fazendo, os candidatos sim ao título desse campeonato brasileiro. Não poderíamos deixar de falar ainda sobre a regularidade positiva da equipe do Mirassol, que nesse domingo vai receber o Juventude e, claro, com franco favoritismo para a equipe do interior de São Paulo, Júnior. Pois é, Fernando, você colocando aí, analisando os jogos principais, com vários clássicos, né, que é normal no Campeonato Brasileiro, com grandes equipes, e Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo tentando dar a volta por cima, vem de resultados ruins, sob o comando do David Ancelotti, filho do Carlos Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Vasco, o clássico 2 milhões, e também o Internacional e Grêmio, um dos maiores clássicos, o Grenal, né, dos maiores do Brasil,
Santos e São Paulo, e é claro, o Mirassol, que vem numa campanha fabulosa. E não é à toa. Isso é trabalho, isso é organização que acaba por proporcionar um desempenho tão categórico, né, desse nível da equipe de São Paulo. Agora, aqui no Campeonato Português, a gente vai, na próxima segunda-feira, na Resenha da Bola de segunda-feira, dia 22, abordar mais o Campeonato Português. Tivemos na abertura da sexta rodada, o Porto, acabou agora há pouco, no momento que estamos a gravar essa edição da Resenha da Bola, o Porto venceu fora de casa o Rio Ave por 3-0, é o líder do campeonato, tem 18 pontos ganhos, o segundo é o Sporting, com 12, tem um jogo a menos para jogar nesse final de semana. O Moreirense fazendo uma ótima campanha também, com 12 pontos, quarto o Famalicão, também com 12, menos um jogo. O Benfica é o sexto colocado, Benfica que vem de uma derrota que causou a demissão do Bruno Lage e a contratação, ele foi anunciado na última quinta-feira, dia 18 de setembro, o renomado, né, badalado técnico José Mourinho, que não vem de trabalhos bons nos últimos anos, mas é um técnico de peso. O Benfica espera dar a volta por cima, porque o momento é complicado e tinha muita pressão sobre a equipe do Benfica. Esta edição da nossa Resenha da Bola, que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Você vai lá no link na descrição deste vídeo e conhece toda a gama de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Convidando você também para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!